Correio Esportivo no ar, sexta-feira, 19 de dezembro, mas hoje, antes de começar, antes de falar demais, vamos ser justos, vamos ser imparciais, porque quando o Flamengo foi campeão, nós colocamos o hino, então hoje temos que fazer justiça e colocar o hino também do PSG. PSG campeão da Copa Intercontinental sobre o Flamengo. Chega de hino, vamos começar o programa, vamos começar aqui o nosso bate-papo. Vamos falar de Copa Intercontinental, vamos falar de Copa do Brasil nessa sexta-feira, 19 de dezembro, e mais um assunto lá no final. Vamos falar de mercado da bola. Mas antes, então, PSG campeão da Copa Intercontinental 2025, o melhor time do mundo nesse ano, batendo o Flamengo campeão da Libertadores lá no Catar, no último sábado. Agora, se eu já não me falha a memória, se eu já não tô aqui cometendo um engano, PSG vencendo num jogo muito emocionante, com aquela disputa de pênaltis assim, fenomenal. Goleiro Safonov brilhando. E nós vamos comentar os melhores momentos, né, do tempo normal e a prorrogação. E, claro, as cobranças de pênalti, onde foi convertido apenas 2-1, né? Ou seja, somente 3 cobranças passaram ali da meta. Mas o goleiro Safonov brilhou e é o que a gente vai ver agora aqui na tela. Melhores momentos, então, de PSG e Flamengo. Aí começou, no início do jogo, um chute ali do jogador do PSG. E já nesse lance, teve o gol do PSG que foi anulado. Olha, cara, eu tinha visto, vou confessar, que eu vi esse gol, se eu não me engano, foi hoje. Não tinha visto esse gol ainda, o anulado. E que golaço que o PSG fez, né? Que golaço que o PSG encontrou ali, ó, logo aos 9 minutos do primeiro tempo. Acredito que foi anulado porque a bola saiu ali totalmente, mas o jogador meteu ali um 3 dedos, cara. Olha só, nessa câmera dá pra ver muito bem. O cara conseguiu recuperar a bola no vacilo do Rossi e o atacante do PSG meteu um 3 dedos ali sem goleiro, sendo muito ágil, muito perspicaz e fazendo um gol que infelizmente depois foi anulado, né? Infelizmente para a equipe francesa. Então, 0-0 para alívio dos rubro-negros, até então naquele momento. E aí o Flamengo já foi contra-atacando aí, ó, teve esse chute do Pulgar, goleiro Safonov, que viria a brilhar depois nas cobranças de pênalti defendendo. Aí, ó, um lance de uma falta que o Jorginho cometeu, né, entrada dura no jogador do PSG. E aí o PSG de novo, né, o PSG que todo o seu poderio ofensivo, né, as equipes da Europa, tá aí, ó, foi uma falha do Rossi, que falhou no gol que foi anulado, e posso dizer, na minha opinião, pelo menos, ele falhou no gol também do PSG aí, cara. Ele rebateu a bola, ele devolveu a bola pro atacante de nome complicado ali. Agora eu não me lembro. Olha, foi falha do Rossi. A bola era toda dele. Por que ele não segurou essa bola ali, olha lá? Tentou alcançar, né? Tentou alcançar, não foi o suficiente, não estava tão perto assim. Falhou, errou o cálculo, olha lá, ó. Tentou afastar de mão, deixou ali para o Kvaratskhelia, alguma coisa assim o nome do atacante, parece ucraniano, e ele abriu o placar nessa decisão. Próximo lance aí, né, finalzinho do primeiro tempo, lá 41 minutos, o Flamengo foi e deu uma bela cabeçada, mas pra fora, ali do Pulgar também, ó, mais o Pulgar, né, quebrando as linhas ali, indo, né, sendo um volante ofensivo, tentando, no caso aí, aquela altura da partida, levar o Flamengo ao empate na decisão. E aí, ainda no primeiro tempo, o Flamengo deu, provavelmente ali, acho que é o Bruno Henrique que sofreu essa falta. O jogador tomou um cartão amarelo nesse lance. Bruno Henrique que foi pelo Vitinha, Vitinha que é, para alguns aí, o melhor jogador, né? O Dembélé foi eleito o melhor, mas o Vitinha também, né? Tem alguns amantes do futebol que são fãs do Vitinha, né? Eu tenho um amigo meu que fala muito bem do Vitinha, mas tá aí. PSG ainda no finalzinho do primeiro tempo, tentando ampliar o placar. Vitinha ali pela ponta esquerda,
Vou narrar o lance, né? Misturar já um comentário com narração. Tentou ali, ó, enfiada de bola lá na linha de fundo do Flamengo. E aí já no início do segundo tempo, mais um ataque do PSG, como eu tava falando na linha de raciocínio, um chute ali no goleiro Rossi defendendo com segurança. Quando no momento do gol, né, eu interrompi a linha de raciocínio, os times da Europa são muito fortes, né, é muito investimento. Tá aí, ó, Flamengo, o lance de pênalti, que foi pênalti, né, do Marquinhos ali, ó, com certeza chutou a canela do Arrascaeta. Então, na hora, né, tava acompanhando na medida do possível aqui no trabalho, e eu achei pênalti na hora. O juiz foi lá no VAR para conferir, mas pênalti com certeza lá. Marquinhos chutou a canela ali do Arrascaeta, deu mole. Uma final de campeonato de Copa Intercontinental, o juizão foi lá, né? VAR chamou. E aí o Jorginho foi pra cobrança e também bateu muito bem, olha. Deu um pulinho ali que confundiu, né? Que atrapalhou o Safonov. E é a festa dos flamenguistas, no caso lá em Pilares, no Rio de Janeiro. Tem um familiar lá, por sinal, esse bairro aí. E aí a frustração naquele momento, né, o Marquinhos cometeu o pênalti, bem batido demais pelo Jorginho. Como eu disse, esse pulinho que complicou a vida do Safonov naquela altura, levando o Flamengo a empatar na decisão. E aí o PSG vai correr atrás do prejuízo, tentar agora fazer mais um gol, né, pra conseguir o título. Mais um chute na mão do Rossi. E segue PSG no ataque. Mais uma vez ali. Olha ali a zaga do Flamengo conseguindo. Ainda sobrou para o atacante de novo. Mas o Flamengo conseguiu se livrar de mais uma. Estava impedido nesse lance. Estava impedido. Mas esses times europeus, né? Eles não à toa chegam na competição como a Copa Intercontinental. Por ter, com certeza, né? Desenvolver um trabalho muito bem por jogadores muito qualificados, né? Um trabalho bem feito, um elenco muito forte. Esses times que ganham a Champions League não é mole não de encarar lá na Copa Intercontinental. E apesar aqui da brincadeira no início do programa e tudo, mas é claro, o Flamengo não tem do que se lamentar, do que se envergonhar. Ainda tentando virar o jogo ali o Flamengo, não. O PSG no ataque de novo, tentando mais uma vez fazer o segundo gol para não levar para prorrogação, muito menos para pênalti, só que não foi o que aconteceu, né? Foi decidido justamente nos pênaltis. Ali, ó, o Léo Pereira tirando mais um ataque do PSG, levando para escanteio batido e não deu em nada. Flamengo no ataque agora também. E ficou esse laicar, né? Ficou esse laicar, o Flamengo tentando fazer a virada para levar o título aqui não, né? Lá pro Rio de Janeiro direto. E o PSG tentando fazer o seu segundo gol para vencer a partida e ser campeão logo, né? Ainda mais depois, talvez o Marquinhos começou uma autocobrança. A bola sobrada ali pro Luiz Araújo isolou nessa oportunidade. E ficou esse laicar, os dois times tentando fazer o gol que daria o título. E tenta PSG, tenta Flamengo. Não foi possível no tempo normal. Nenhum dos dois times conseguiu fazer mais um gol. Também foi para prorrogação, também não deu. E foi para os pênaltis. E aí a gente vai agora comentar essa cobrança de pênalti. Acho que uma das melhores da história, se não for do futebol, é da Copa Intercontinental. Já aí, ó, já na primeira cobrança do PSG, Vitinha 1-1. Saul sendo o primeiro a perder para a equipe rubro-negra, o Safonov brilhando. Dembélé, recém-eleito melhor do mundo, faz essa pichotada, coisa horrorosa. Melhor do mundo não pode fazer uma cobrança dessa. Aí o Pedro batendo bem, mas o Safonov indo melhor ainda. Ficou ali nesse lance, né, nesse pênalti, uma polêmica de o goleiro ter se adiantado. Eu achei que o Safonov deu uma adiantada, mas o juiz não voltou atrás e seguiu o baile. E o PSG bateu, converteu. Tá aí os franceses comemorando. Flamengo perdendo a cobrança. Léo Pereira perdendo, o Safonov brilhando. Rossi brilhando agora também. Luiz Araújo na batida. Será que o Safonov vai brilhar também? Acho que o Safonov brilha nessa cobrança de novo. Brilhou nessa cobrança de novo. Esse goleiro aí, né, acabando com a raça dos flamenguistas, fazendo a alegria dos rivais. E foi a última cobrança.
Flamengo foi muito mal nas cobranças de pênalti, Safonov brilhando, sendo o nome da decisão. Pro goleiro, sobretudo, é uma loteria, né? Claro que tem treino, tem tudo, mas pode acontecer de um goleiro brilhar numa decisão, como aconteceu nessa. Safonov pegando 4 cobranças do Flamengo e levando o título. Tá aí, ó. O goleirão aí, eu vi até um meme, né? Do pessoal que ficou feliz com esse título. Eu gosto do Safonov desde que ele era vocalista do Engenheiros do Havaí. Brincando com a semelhança do Safonov com o Humberto Gessinger. E aí, já mudando agora de campeonato, voltando pro Brasil, agora Copa do Brasil, jogo de ida, Corinthians e Vasco, lá em Itaquera. Jogo 0x0, mas também um 0x0 empolgante, não foi aquele 0x0 monótono, com direito a gols anulados, e vamos aos lances. Já estamos aqui assistindo, vamos comentar o Corinthians no ataque, bola passando perto ali. Achei que tinha sido o Yuri Alberto, deu o passe pro jogador do Corinthians que bateu pra fora. Copa do Brasil, final, jogo pegado, jogo também com os dois times, né, precisando fazer o resultado, ó. Nesse lance, gol anulado do Vasco, deu aquele torcedor vascaíno, soltou o Ryan aí, ó, mais uma vez sendo protagonista, fez um gol, mas que tava mesmo, né, tava impedido ali, tava com quase todo o corpo à frente do último homem do Corinthians. Ryan brilhando, mas gol anulado, então deu aquela frustração na torcida Cruz Maltina e segue o Vasco no ataque. Mais uma cabeçada aí da equipe do Vasco. Final de Copa do Brasil, né? O Vasco que, depois de 15 anos tá voltando a uma final de Copa do Brasil. O Corinthians com a possibilidade de dar um final de ano feliz pro seu torcedor. Corinthians no ataque, olha aí. Memphis Depay fez um gol. Gol anulado também. Um gol para cada lado. Um gol anulado para São Paulo, um gol anulado pro Rio. Memphis Depay que fez o gol anulado para a equipe do Timão. Vamos conferir qual foi ali. Foi nele, o último toque, né? O último passe ali, ó. Como se tivesse ido direto pro Memphis, provavelmente estaria na linha da bola. Mas do último companheiro que tocou pra ele já estava adiantado. Então, foi um jogo que teve gols, porém os dois anulados, então... Mas, né, deixou pelo menos um 0x0 bem empolgante, emocionante, agitado. Esse cara também, me fugiu o nome dele agora, não sei se é... Andrei Gomes, alguma coisa assim. Esse cara tá jogando muito, jogou muito contra o Fluminense, dando chutes perigosos. Corinthians no ataque, chute perto, passou perto ali da meta do Léo Jardim. Corinthians no ataque de novo. Não deu nada, acho que parece que é impedimento de novo. Pelo visto, o pessoal tava muito ansioso para fazer o gol, para levar vantagem aí pro jogo de volta. Tava todo mundo ficando impedido o tempo todo. Escanteio pro Vasco. Cabeçada na trave do Vasco. Então foi um 0x0, como podemos ver pelos melhores momentos. Um 0x0 muito agitado, muito animado. Um jogo que vai tá totalmente em aberto, tudo em aberto pro jogo de volta agora, depois de amanhã, próximo domingo, onde vamos ter a definição desse campeão da Copa do Brasil. Escanteio pro Corinthians. Uma cabeçada ali mais ou menos do jogador, uma possível falta ali, ó, Gustavo Henrique, Memphis Depay na bola. Gustavo Henrique tentou a cabeçada, não foi uma cabeçada tão perigosa assim. E como eu estava falando, foi um jogo que animado, e por ter sido 0x0, deixa essa decisão totalmente indefinida para a segunda partida, né? Dois times ali, na minha visão, equiparados. São times que têm totais chances, ambos, né? Não tem favoritismo. Ó, lance de perigo, perigosíssimo ali pro Vasco. E o Yuri Alberto não conseguiu converter em gol, mas passou muito perto, ó. Tabelinha ali do Vasco, ó, pequena área. Não, foi o goleirão que tirou. Léo Jardim brilhando de novo. Léo Jardim que foi decisivo, né? Pro Vasco conseguir a vaga pra final. Impediu o Yuri Alberto de fazer o gol. Corinthians no ataque de novo. E dá-lhe pressão da equipe paulista. Cortou bonito, bateu. Léo Jardim na bola. Então Vitinho nesse lance. Léo Jardim trabalhando. Então, Copa do Brasil, 0x0. Gol anulado para Corinthians, gol anulado para Vasco. Decisão domingo às 18 horas no Maracanã. Eu acho que chegam os dois totalmente aptos, né? Totalmente capacitados para serem
para ser o campeão da Copa do Brasil. Acho que o Vasco conseguiu um grande negócio, conseguiu um grande resultado, não sofrer gol e, melhor ainda, não perder esse jogo de ida em Itaquera para São Paulo. O Vasco agora vai levar aquela massa cruzmaltina para o Maracanã. O Corinthians, por querer terminar o seu ano com um título, né, por também saber jogar, como eu venho falando aqui no Correio Esportivo, por gostar de competição assim, por gostar de decisão, tá acostumado, ter essa tradição em competição assim, o jogo tá totalmente aberto e vamos aguardar o que vai dar domingo. Você que vai estar assistindo esse programa, inclusive, aproveita para deixar sua opinião. Quem você acha que vai ser o campeão da Copa do Brasil? Corinthians ou Vasco? Vasco ou Corinthians? E segunda-feira, claro, vamos comentar essa final e vamos trazer os melhores momentos, parabenizar aí ou vascaínos ou corintianos e vamos trazer detalhes e lances dessa partida, então, que vai definir o campeão da Copa do Brasil. Para encerrar o Correio Esportivo dessa sexta-feira, vamos falar de mercado da bola, um assunto também que permeia o futebol brasileiro, fim de temporada, ainda mais agora que acabou a Copa Intercontinental. Os times não têm mais as suas agendas, estão né, agora jogadores de férias e começa o tradicional mercado da bola, aquele tal, né, de quem tá chegando, quem tá indo dos times, é técnico, é jogador, é especulação, é negociação que tá em andamento, depois mela, dá errado, enfim. Vamos ao mercado da bola, o que tá acontecendo de mais recente, mais novo, pelo menos nessa sexta-feira, no mundo do futebol brasileiro, no mercado da bola, né, no futebol nacional. O negócio é o seguinte: atacante Brahimi, do Nice, da França, tá chegando na equipe do Santos, só falta assinar o contrato. Então o Santos se reforçando desde já dando aí algum, talvez, presente pro seu torcedor santista, nesse início ainda nesse final de 2025, só falta assinar o atacante, então, Brahimi, e o Santos, juntamente com a China, também está interessado no atacante Vitinho, do Internacional de Porto Alegre. Falando no Inter, Abel Braga que veio com a missão de salvar o Inter da Série B para 2026, logrou êxito, conseguiu salvar o Inter. O Abel Braga, que é ídolo, né, dos colorados, ele vai ser diretor técnico da equipe do Inter na temporada de 2026. Então o Abelão veio só para salvar o Inter da Série B, conseguiu, e ele deixa ali a beira do gramado e vai ser diretor técnico da equipe gaúcha. No Bahia, vamos lá pro Nordeste agora, atacante Lúcio Rodrigues. Ele tá deixando o Bahia, tá indo pro futebol saudita, pro time do Neon, e também só falta assinar o contrato. Negociação com valor recorde no futebol nordestino. Os sauditas aceitaram pagar à vista 20 milhões de euros, aproximadamente 126,6 milhões de reais, para ficar com o atacante uruguaio, e outros 2 milhões de euros, aí quase 13 milhões de reais, em bônus por produtividade. Então, Lúcio Rodrigues deixando o Bahia, indo lá para a Arábia Saudita, numa transação recorde para a história do futebol nordestino. Acredito que pelos valores, o torcedor do Bahia vai sentir saudade do Lúcio Rodrigues e, claro, já fica na esperança de uma peça de reposição à altura. Agora vamos, novamente falando do Inter, o Abelão, que vai ser então diretor técnico, abriu a vaga e o Inter contratou aí o Paulo Pesolano como técnico. Então, o uruguaio Paulo Pesolano vai comandar a equipe do Internacional, ele que foi técnico do Cruzeiro entre 2022 e 2023, tem um aval ali então do Ronaldo, que era então dono da SAF lá do Cruzeiro, da equipe de Minas Gerais, e o uruguaio Pesolano conduziu o Cruzeiro de volta à Série A quando o Cruzeiro teve na Série B. Então, Paulo Pesolano, uruguaio, vai ser o técnico do Inter em 2026. Falando em técnico, falando em Rio Grande do Sul, o Grêmio acertou a contratação do Luiz Castro. Luiz Castro, que passou pelo Botafogo ali em 2022, primeiro ano da SAF, né, sob então comando do John Textor. O Luiz Castro chega amanhã, sábado, em Porto Alegre, para ser apresentado oficialmente na segunda-feira para a torcida gremista. Então,
Se tem algum gremista assistindo aqui, deixa o seu comentário. Você gostou da contratação do Luiz Castro? Eu até vi uma matéria quando eu estava coletando esses dados de que a contratação dele foi muito bem aceita pela torcida do Grêmio ali, quase, acho que 90% de aprovação dessa contratação. Mas você, gremista que está assistindo aqui o Correio Esportivo, fala para mim se você também é um desses gremistas que aprovaram a contratação. Agora vamos vir aqui para São Paulo, né? Para o nosso vizinho aqui da fronteira ali do Sudeste. O São Paulo acertou a contratação do meia Danielzinho do Mirassol. O Mirassol que foi destaque no Brasileirão. O São Paulo trouxe esse jogador que certamente foi um dos que ajudou a construir essa campanha do Mirassol que vai jogar a Libertadores, né? Então o São Paulo assinou com esse volante, contrato aí de 2 temporadas, vai reforçar a equipe tricolor no ano que vem. Falando em São Paulo, o São Paulo está, juntamente com o Botafogo, próximo de concluir uma troca de jogadores. Tá bem... É um assunto que está em pauta entre a equipe carioca e a equipe paulista, e tudo indica que vai haver... Vão selar um acordo na troca de jogadores, porém, já abrindo parênteses, agora um comentáriozinho aqui como torcedor. O São Paulo não quer nada, né? O São Paulo tá querendo dar lá parece que tá bem encaminhado para mandar o Ferrares pro Botafogo. O outro jogador lá, acho que é o Rodriguinho, outro cara lá. Uns caras que um pouco foram aproveitados, eles querem só o Savarino, querem o Joaquim Corrêa do Botafogo e também querem o Vitinho. Só o lateral direito que é selecionável, que tá indo pela seleção. Ou seja, tá dando refúgio, querendo dar refúgio pro Botafogo e tá querendo nomes aí titulares que ajudaram o Botafogo a chegar à pré-Libertadores. São Paulo, tá de brincadeira comigo, hein? Agora como botafoguense falando aqui, mas tudo bem, vamos ver o que vai dar essa negociação entre os dois aí. Agora vamos lá pro Nordeste de novo, né? A gente falou do Bahia, agora vamos lá pro Pará. O Remo anunciou a contratação do Juan Carlos Osório, um técnico que passou pelo São Paulo. São Paulo também estava agora anteriormente falando. Passou pelo Atlético Paranaense. O Osório, torcedor São Paulino, deve se lembrar. E o Remo, que volta à Série A, contratou o Osório para essa edição de 2026. Ele ainda não tem data para chegar em Belém. O treinador, que é colombiano e comandou o México na Copa do Mundo da Rússia em 2018. E vai comandar então o Remo em 2026. Esse vai ser o 3º clube brasileiro da carreira do Juan Carlos Osório. Boa sorte pro Osório lá no Remo. Remo que certamente vai contar com torcida de muitos brasileiros aí. Acho que o Remo vai ser... Acho que junto com o Mirassol, né? Vão ser os queridinhos ali da Série A. Acho que todo mundo tem um time e vai torcer para esses dois também fazerem boa campanha ano que vem. O Botafogo, que eu estava falando agora há pouco, ele fez uma proposta para o Rafael Guanais, que foi o técnico do Mirassol, que conduziu, né, que liderou essa equipe à fase de grupo da Libertadores 2026. O Rafael Guanais recusou a proposta e quer continuar no Mirassol e treinar a equipe na Libertadores então, do ano que vem. Então o Botafogo que demitiu o David Ancelotti, filho do técnico da seleção, porque o Botafogo queria demitir o preparador físico e ele falou que o cara era indispensável, né, a comissão técnica dele, falou que sem ele, então ele preferia, né, sem ele não ficava, ele saiu junto então, né, o Botafogo falou, se você não quer ficar sem teu preparador, então vai você junto embora também. E o Ancelotinho, como a gente diz, né, ele que fez um trabalho bem questionável no Botafogo, deixou o Botafogo então tá sem técnico, fez uma proposta para o Rafael Guanais do Mirassol, que também não aceitou. Então o Rafael Guanais tem contrato até o fim de 2026 e fica no Mirassol para comandar o time na Libertadores. E fechando esse mercado da bola, primeira vez aqui no Correio Esportivo, o Botafogo, como eu ainda estava falando da equipe carioca, oficializou na manhã de hoje uma segunda proposta pelo volante Pedro Bicalho, volante do Karabag do Azerbaijão. Segunda proposta então da equipe carioca por esse jogador, Pedro Bicalho. Vamos ver se ele vai ser contratado, se não vai. E assim que tiver definição, claro, vamos trazer aqui em mais uma edição do Mercado da Bola, em mais uma edição do Correio Esportivo. Chegando ao fim dessa edição, a 9ª edição do programa Correio Esportivo, onde você fica por dentro de tudo que está rolando no mundo do esporte, sobretudo futebol. Hoje aí, parabenizando o PSG, e tá aqui a nossa bela bandeira para ilustrar, estampar, decorar
o nosso cenário, esse país que tem assim, esse futebol como essa paixão nacional como essa bandeira linda que tá aqui. Nos vemos na segunda-feira para falar da final então da Copa do Brasil. Vamos estar parabenizando corintianos ou vascaínos, parabenizando Corinthians ou Vasco. Vamos falar de mercado da bola também, do que vai ter acontecido aí nessas transações futebolísticas no final de semana. Nos vemos na segunda-feira às 18h30. Até lá, bom final de semana para vocês e aguardo vocês semana que vem.